Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero ensinar vocês como orar pela restauração do casamento. Mas, Sheila, eu sempre ouvi falar que oração devia ser espontânea, né? Irmãos, além da oração espontânea, precisa haver a oração com propósitos. Por isso que Jesus deixou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração com propósito. Lá ele ensina uma fórmula de como orar pela nossa vida. Então, a oração que eu vou ler para vocês, ela é do bispo Rinaldo Job Alves, né? Ela é uma oração que traz esse propósito desse arrependimento, nosso arrependimento, arrependimento do nosso cônjuge. Você deve orar pela sua vida e pela vida do seu cônjuge. Eu acredito muito, né, que quando Deus está falando que nós somos uma só carne, é que quando a minha vida vai sendo restaurada, a vida do outro vai sendo alcançada também. Porque lá no mundo espiritual nós somos vistos como uma só carne. Aqui no mundo natural somos dois indivíduos, mas espiritualmente somos um. Então, por isso que a Bíblia, ela incita, né, nós a orarmos pelos da nossa casa. A Bíblia fala que aquele que não busca pelos da sua casa é pior do que o incrédulo. Então, sim, nós devemos buscar, mas a gente tem que buscar primeiro por nós. E eu ensino muito isso. Quem está aqui pela primeira vez, aqui eu tenho muitos vídeos ensinando vocês como se posicionarem pela restauração do casamento. E tudo começa por nós, porque como é que eu vou ter um casamento restaurado se a minha vida não está restaurada? Como é que vai ser isso? Eu vou ficar uma agora mais louca e ciumenta ainda do que antes? Não tem como ter um casamento restaurado dessa maneira, né? Então, a oração que eu vou deixar para vocês, ela é essa oração do Bispo Rinaldi, só que eu vou trazer para vocês aqui, né, o livro de Zacarias, para poder fazer, né, essa alusão à oração do bispo. Ele tem um canal, irmãos, é muita bênção. Vai lá depois, segue o canal dele, segue os ensinamentos dele que vocês vão gostar. Ele ensina bastante ao arrependimento também, assim como o livro do profeta Zacarias, né? Zacarias, ele vem depois de Ageu. Ageu é aquele profeta que ele fez a revelação da glória da segunda casa, né, da glória do segundo templo. Mas Zacarias foi quem conduziu, foi quem incitou o povo, quem insistiu ao povo para se purificar, para poder viver essa glória do segundo templo. Então, existe sim, né, um passo a passo, um manual de como a gente ter essa restauração da nossa vida, a restauração da aliança. Zacarias, ele pontua isso, né? A restauração da aliança com o Senhor. Inclusive, lá no 8 ele vai falar sobre Sião restaurada. Aí, fazendo já referência aos Salmos que diz, né, que quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha, né? Uma profecia. Está aqui no livro de Zacarias. Então, quando Deus restaurar a sorte de Sião, ou seja, a sua sorte, a sorte da sua casa, seu casamento, você ficará como os que sonham. Mas esse momento de luto, de dor, é necessário viver, irmãos. Por quê? Porque é um momento de aprendizado. Se você não viver, você vai ficar, não vai saber valorizar quando o cônjuge voltar. Vamos fazer aqui uma alusão para vocês entenderem. Vamos falar uma pessoa que vive a vida no oba-oba. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, ela está festejando, ela está em festa, balada, ela está bebendo, ela está com os amigos. Você não vê tristeza nela. Ela está sem dinheiro, ela está fazendo dívida, não se importa. Quando ela põe a mão em muito dinheiro, o que que ela vai fazer? Mais festa, mais bebedeira, mais curtição. Por quê? Porque ela não sentiu a dor de não ter. Agora, pensa num pai de família que ficou desempregado, tendo as contas para pagar, a comida de seus filhinhos, né? Tendo a casa para manter. Esse homem até adoece. Quando ele consegue um emprego, ele não vai dar festa para amigo, ele vai quitar as contas, as dívidas, comprar, fazer o mercado, comprar aquela coisa gostosa que os filhos pediam, levar no McDonald's, fazer alguma coisa com a família. Né? Por quê? Porque ele sentiu. Então, por mais doloroso que seja o momento que você está passando, ele é necessário. Para quem está ouvindo a primeira vez, né? é, Ouve, acompanha aqui, eu vou ler só um trechinho do livro de Zacarias para não ficar muito extenso e já vou fazer a oração com vocês, vou deixar essa oração na descrição. Para quem for depois só fazer a oração, corre o vídeo, eu vou deixar o tempo exato na descrição para vocês correrem.
Vai fazendo essa oração enquanto você está dirigindo, enquanto você está lavando uma louça, fazendo a comida, né, para os irmãos aí, enquanto estão trabalhando aí em casa, né? Deixa oração para trabalhar no inconsciente, é uma oração de arrependimento. É isso que Deus quer. Zacarias, ele deixa muito claro que Deus incita o povo ao arrependimento, à purificação. Olha só o que diz Zacarias 13, para quem vai acompanhar a leitura, diz assim, ó, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. O que é fonte aberta, irmãos? Aqui está fazendo referência quando Jesus diz assim: eu sou a fonte de águas vivas, né? Ou seja, de mim vem vida. Então, aqui está dizendo que naquele dia, quando Deus ele abria essa fonte de vida para a casa de Davi, ou seja, quem é a casa de Davi hoje? Somos nós. Nós é quem tornamos povo de Deus, né? Davi não era um povo de Deus, então nós fomos quem nos tornamos hoje. Então, Deus vai abrir essa fonte sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Então, ele está dizendo assim, ó, e para os habitantes de Jerusalém. Jerusalém foi a primeira cidade conquistada por Davi, né, que aceitou ele como rei. Então, você é a primeira cidade. Você são os primeiros habitantes que ouviu, né, não foi o seu cônjuge, foi você o primeiro que ouviu esse chamamento do Senhor e aceitou ele como seu rei. Então, ele vai abrir essa fonte de vida. Sheila, mas o que que isso tem a ver? A Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? Olha só, o salário do pecado é a morte. Está falando sobre pagamento. Nesse tempo só existia plantação, né? Que a Bíblia foi escrita. Então, ali os agricultores, né, plantavam e colhia e dali tirava o seu sustento, ou seja, o seu salário. Aí Jesus vai falar lá em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso. E o que que ele diz assim? Diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Percebe? Dívida. Dívida está ligada a dinheiro, né? Então a gente trabalha por um salário e paga a dívida, vamos dizer assim. Então, quando eu começo a quitar minhas dívidas no mundo espiritual, né? Quando eu começo, então, o conserto. Primeiro, o conserto é arrependimento. Por isso que eu falo, o livro de Isaías, ele é riquíssimo para a gente aprender, né? O salário, pagamento do pecado. Então, aqui, o Zacarias, ele vai falar que quando vier essa fonte de vida sobre a casa, o Senhor vai remover os ídolos, ele vai tirar da memória todos os nossos pecados, ele vai remover toda a falsa profecia, todo espírito imundo que nós trouxemos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento. E finaliza o 14, ele justamente falando que ali nós nos converteremos a ele, que ele será o nosso rei. E aqui não mais mercadores passarão pela porta das nossas casas. Que são mercadores? São aquelas pessoas que vinham vender e cobrar depois, né? Então não haverá mais cobrança. Quem é esse mercador que a Bíblia está falando aqui? Os demônios, Satanás, o diabo que destruiu com a sua casa, com a sua família. Então se conserta. Para isso, vamos fazer essas orações de arrependimento, tá? Faça, irmãos, faça muitas vezes. Eu até hoje faço orações de arrependimento, e quando essa oração chegou até mim, como eu glorifiquei a Deus, falei, que oração tremenda. Vocês vão ver que muitos trechos dela vai falar, literalmente, se você perceber a estrutura do Pai Nosso, é a estrutura que o irmão usou para poder nos ensinar como orar por conserto. Então, vamos fazer a oração junto? Diz assim, oração de arrependimento. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nós reconhecemos humildemente que Tu és o Eterno, nosso Deus, e o Deus dos nossos pais, agora e sempre. Tu és o rochedo da nossa vida, o escudo da nossa salvação, de geração em geração. Nós te agradecemos e entoamos os teus louvores pela nossa vida, que está nas tuas mãos, e pela nossa alma, que tu preservas. Pelos milagres que fazes diariamente em nosso favor, pelas maravilhas de que nas cercas
e nas bondades, desculpa, irmãos, pelas maravilhas de que nas cercas, tá certo, e pelas bondades que nos testemunhas a toda hora, de manhã ao meio-dia e à noite. Deus de bondade, a tua misericórdia é infinita e as tuas graças não se esgotam nunca. A nossa esperança será eternamente posta em ti. E por todas estas coisas seja o teu nome, ó Jesus, louvado constantemente, exaltado e enaltecido, ó nosso Rei, para todo sempre. Que todos os seres vivos te rendam ações de graças e que o teu grande nome, ó eterno Jesus, seja verdadeiramente louvado e exaltado para sempre. Porque é bom, ó Deus da nossa salvação e de nossa ajuda. Ó Deus de bondade, bendito sejas tu, eterno, porque a bondade é o teu nome, e a ti são devidas as ações de graças e todos os louvores. Faz recair uma grande paz, bem-estar e bênçãos, vida, graça e misericórdia sobre nós e sobre o teu povo, e abençoa-nos a todos conjuntamente com a luz da tua presença. Porque com o fulgor dessa mesma presença, deste-nos, eterno nosso Deus, leis para a vida e amor, benevolência, justiça e misericórdia. Bênção e paz, que seja agradável aos teus olhos, abençoarem-nos e abençoar o teu povo, em todo o tempo e em todos os lugares, com as bênçãos da tua paz. Possamos nós e toda a nossa casa de Israel e Jerusalém ser mencionados e escritos no livro da vida, da bênção, da paz, da prosperidade, da salvação, do consolo e das boas sentenças. Sejam lembrados e escritos perante ti, nós e todo o teu povo, para gozar da vida feliz e tranquila. Bendito sejas tu, eterno Deus, que abençoas teu povo Israel e a nós com as tuas maravilhosas paz. Declaramos e oramos pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Que as palavras da minha boca e as meditações no meu coração te sejam agradáveis, ó Eterno, meu Salvador, meu protetor e meu Redentor. Ó Deus nosso e Deus de nossos pais, em nome de Jesus, rogamos a Ti que a nossa oração seja até a Tua presença. Não te esquives de aceitar a nossa súplica, pois não somos tão arrogantes e obstinados a ponto de declarar diante de Ti, eterno Deus, nosso Deus e de nossos pais, que somos justos e que não pecamos. Pelo contrário, nós e nossos pais pecamos. Pecamos, traímos, roubamos, falamos em linguagem vil, cometemos iniquidade, praticamos o mal, pecamos intenciosamente, praticamos atos de violência, forjamos falsidade, aconselhamos ao mal, mentimos, escarnecemos, rebelamo-nos, blasfemamos, juramos em vão e falsamente, transgredimos, oprimimos, fomos obstinados, agimos mal, corrompemos, procedemos abominavelmente, desencaminhando-nos, enganando-nos, desviando-nos dos teus bons mandamentos e das tuas ordenanças, e isso não nos trouxe proveito, mas tu és justo em tudo que advém contra nós. Portanto, tu fizestes a verdade e nós praticamos o mal. O que diríamos perante ti, que senta nas alturas, e o que contaremos perante ti, que habitas no céu? Ó, tu que conheces tudo, o oculto e o revelado. Tu conheces os segredos do universo e os mais recônditos mistérios de todos os seres. Tu prescrutas as estranhas, mas profundas e testas os pensamentos e as emoções. Não há nada oculto diante de ti, e nada é invisível aos teus olhos. Portanto, que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, desculpar-nos de todos os nossos pecados e perdoar-nos de todas as nossas iniquidades, e expiar-nos de todas as nossas transgressões. Aqui começa as confissões, irmãos, diz assim, ó, pelo pecado que cometemos coercivamente ou voluntariamente, peço perdão pelo pecado que cometemos, endurecendo o nosso coração,
Peço perdão pelo pecado que cometemos inconscientemente. Peço perdão pelo pecado que cometemos com expressões dos lábios. Peço perdão pelo pecado que cometemos incestuosamente. Peço perdão pelo pecado que cometemos em público ou previdamente. Peço perdão pelo pecado que cometemos conscientemente e com astúcia. Peço perdão pelo pecado que cometemos por meio de palavras. Peço perdão pelo pecado que cometemos enganando um semelhante. Peço perdão pelo pecado que cometemos pensando mal com o coração. Peço perdão pelo pecado que cometemos em reunião de lesividade. Peço perdão pelo pecado que cometemos com confissões insinceras. Peço perdão pelo pecado que cometemos por menosprezar pais e mestres. Peço perdão pelo pecado que cometemos premeditadamente ou por engano. Peço perdão pelo pecado que cometemos usando violência. Peço perdão pelo pecado que cometemos profanando o teu nome. Peço perdão pelo pecado que cometemos pela impureza dos lábios. Peço perdão pelo pecado que cometemos com conversas frívolas. Peço perdão pelo pecado que cometemos levados pelos maus instintos. Peço perdão pelo pecado que cometemos contra pessoas que conhecemos ou desconhecidas. Peço perdão pelo pecado que cometemos, ó Deus clemente. Peço desculpa, perdoa-nos, examina-nos, espia-nos, santifica-nos, em nome de Jesus. Peço perdão pelo pecado que cometemos por perjúrio. Peço perdão pelo pecado que cometemos em meio a ódio infundado. Peço perdão pelo pecado que cometemos por peculato. Peço perdão pelo pecado que cometemos por um coração confuso que maquina o mal. Peço perdão pelo pecado que cometemos em trazer uma oferta de pecado não sendo o melhor que temos, pelo pecado que cometemos em trazer ofertas proporcionais às nossas posses. Peço perdão pelo pecado que cometemos em amaldiçoar com palavras de juízos pelas mãos dos céus. Por todos esses pecados, ó clemente Deus, desculpa-nos, perdoa-nos, expia-nos, santifica-nos em nome de Jesus. Pelo descumprimento dos mandamentos positivos e pela transgressão dos mandamentos proibitivos, por ação ou por obstinação, de nosso conhecimento ou não, os de nosso conhecimento, já os anunciamos ante ti e nos confessamos sobre eles. E os que não são conhecidos, ante ti eles são conhecidos e sabidos, como foi dito. As coisas ocultas pertencem ao Eterno, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Porquanto tu és o desculpador e perdoador do teu povo em todas as gerações, e salvo tu, não temos um rei que perdoa, desculpa, santifica como tu, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso. Meu Deus, preserva a minha língua de calúnia e os meus lábios de duplicidade. Faz com que a minha alma fique calma na presença dos malévolos, e em todas as ocasiões seja ela humildemente como pó. Que o meu coração ame a tua lei e a minha alma seja sedenta dos teus mandamentos. Aniquila os projetos daqueles que me querem mal e destrói os seus desígnios. Andemo-nos por amor, em nome de Jesus, por amor à tua destra, por amor à tua lei, por amor à tua santidade, e para que se regozijem os teus amados, que as palavras da minha boca e de meditações do meu coração te sejam agradáveis, ó Eterno, meu protetor e meu redentor e salvador, como argila nas mãos do oleiro, que conforme sua vontade a expande e a contrai. Assim estamos nós em tuas mãos, ó Criador da bondade. Observa a aliança no sangue de Jesus e ignora o nosso mau instinto, como a pedra nas mãos do alveneiro, que conforme a sua vontade a conserva ou a despedaça, assim estamos nós em tuas mãos. Ó tu que sustenta o pobre e necessitado, observa a aliança no sangue de Jesus e ignora nosso mau instinto, como o ferro nas mãos do ferreiro, que conforme sua vontade o forja ou funde, assim estamos nós nas tuas mãos. Ó tu que restitui e tiras a vida, observa a aliança no sangue de Jesus e ignora nossos maus instintos, como leme nas mãos do navegador,
que conforme sua vontade o dirige ou a solta, assim estamos nós em tuas mãos. Ó Deus bondoso e indulgente, observa a aliança no sangue de Jesus e ignora os nossos maus instintos. Como o vidro nas mãos do vidreiro, que conforme sua vontade o molda ou o amolece, assim estamos nós em tuas mãos. Ó tu, que revelas pecados premeditados e por engano. Observa a aliança no sangue de Jesus e ignora nosso mau instinto. Como o manto nas mãos do tecelão, que conforme sua vontade o alisa ou frange, assim estamos nós em tuas mãos. Ó Deus zeloso e vingador, observa a aliança no nome de Jesus, no sangue de Jesus e ignora nosso mau instinto. Como a prata nas mãos dos ourives, que conforme a sua vontade a adultera ou a depura, assim estamos nós em tuas mãos. Ó tu, que provês cura as doenças, observa a aliança no sangue de Jesus e ignora nosso mau instinto. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo conforme a magnitude da tua misericórdia. E assim como tens feito a este povo desde os dias dos nossos pais, quando prostrávamos aos ídolos e buscávamos as feitiçarias. Inclina o teu ouvido e escuta, abre os teus olhos e vê nossas desolações e a cidade que a chama pelo teu nome, porque não pela nossa justiça fazemos nossas súplicas diante de ti, mas por causa das tuas grandiosas misericordiosas, das suas misericórdias. Ó Senhor, escuta, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, se atento, atende-nos, e não te retardes, por amor de ti, ó meu Deus, porque tua igreja e o teu povo são chamados pelo teu nome, ó Senhor Jesus. Perdoa, rogo-te, as transgressões e culpa dos teus sacerdotes. Não desata a tua ira sobre a iniquidade dos teus filhos. Perdoa, rogo-te, as abominações das nossas autoridades governamentais. Perdoa a iniquidade e ser indulgente, de acordo com tua palavra. Perdoa, rogo-te, todos os que reconhecem e abandonam seus erros na área da prostituição, como tu escreves. Induta a iniquidade e a transgressão por amor do teu nome. Roga, perdoa-nos os pecados de brutalidade nas famílias e com as crianças. Perdoa, rogo-te, o uso das bebidas dos que bebem e dos que as fabricam e dos que autorizam pela lei a comercialização. Perdoa, rogo-te, que os traficantes de droga e os que estão viciados destruindo os nossos jovens. Perdoa, rogo-te, a violência em nossa sociedade, aonde a morte tem ceifado muitas vidas, vítimas e inocentes. Perdoa, rogo-te, as nossas autoridades por fazerem vistas grossas e aceitarem subornos, para não aplicar as leis corretamente. Praticamos o mal e transgredimos, portanto, não somos salvos. Induze nossos corações a abandonar o caminho do mal e apressa nossa salvação, como está escrito pela mão do teu profeta. Abandone o ímpio seu caminho e o pecador seus pensamentos, e volte ao Eterno, que terá piedade dele, e retorne ao nosso Deus, pois ele é abundante em perdão. Deus nosso e Deus dos nossos pais, perdoa-nos, limpa-nos, santifica-nos, pois nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Nós somos teus filhos e tu és o nosso Pai. Nós somos teus servos e tu és nosso Senhor. Nós somos tua herança e tu és nosso destino. Nós somos teu rebanho e tu és nosso pastor. Nós somos tua vinha e tu és o nosso vigia. Nós somos a tua obra e tu és o nosso Criador. Nós somos teus fiéis e tu és o nosso amado. Nós somos os teus escolhidos e tu és o nosso Deus. Nós somos o teu povo e tu és o nosso rei. Nós somos teus exaltadores e tu és a nossa exaltação. Nós somos arrogantes e tu és misericordioso e piedoso. Nós somos obstinados e tu és tardio em irar-se. Nós somos cheios de iniquidade e tu és cheios de misericórdia. Nos nossos dias são como uma sombra passageira, mas tu és o eterno e os teus anos são infindáveis. Nosso Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, peço-te, aceita a nossa oração e perdoa-nos e nos santifica. Amém? Amém, meus irmãos? Só a graça é pela misericórdia, meus irmãos. Desculpa, só a salvação é pela graça.
todo demais é por misericórdia. A gente precisa fazer por merecer. O milagre da restauração da família é por misericórdia, ou seja, é um favor merecido. Quem desiste não vai receber o favor de Deus. Só quem prosseguir e aceitar e esperar no Senhor é que vai ter o alcance do seu milagre, pela misericórdia, favor merecido. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, o casamento restaurado para a glória do seu santo nome, para a glória do nome santo do nosso Deus, para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?